Você já esteve diante de situações em que todas as portas pareciam fechadas e a única alternativa que vinha à sua mente era desistir? Quando o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, não havia saída visível. À frente, apenas águas profundas e agitadas. Atrás, o exército de Faraó se aproximando com fúria. Aos olhos humanos, era o fim. Mas foi exatamente nesse cenário, no momento em que tudo parecia perdido, que Deus mostrou seu poder. Ele abriu o mar e transformou a impossibilidade em caminho. Essa cena não é apenas uma história distante do passado, ela é um retrato do que pode acontecer na vida de qualquer pessoa que, no limite da sua força, decide continuar confiando. Muitas vezes, você se vê sufocado pelas dívidas que se acumulam, mês após mês, pela sensação de fracasso profissional, quando as entrevistas de emprego não trazem retorno, pelo peso das responsabilidades que parecem maiores do que sua capacidade de suportar, ou até por diagnósticos médicos que soam como sentenças de derrota. Nessas horas, o coração grita por desistir, porque a lógica do mundo diz que não há saída. Mas a lógica de Deus nunca se limita ao que os olhos humanos conseguem enxergar. Há histórias de pessoas que, assim como você, chegaram a acreditar que tudo havia terminado. Pense em Thomas Edison, que foi chamado de incapaz pelos professores e falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. Pense em Oprah Winfrey, que foi rejeitada na televisão e ouviu que não servia para aparecer em frente às câmeras, mas transformou sua dor em uma das carreiras mais inspiradoras da história. Essas pessoas não viram a saída no início, mas escolheram continuar. E na sua vida não é diferente. O caminho pode não estar diante dos seus olhos, mas isso não significa que ele não exista. Significa apenas que ainda não chegou o momento de ser revelado. Quantas vezes você já pensou que uma porta fechada era o fim de tudo, mas depois percebeu que aquilo foi apenas a preparação para algo maior? Uma demissão que parecia destruição e se transformou na chance de abrir um negócio próprio. Uma amizade que se rompeu e deixou espaço para pessoas que trouxeram crescimento verdadeiro. Um relacionamento que terminou e abriu espaço para você descobrir seu valor e aprender a se amar. É nesses instantes que se revela a grande verdade. Quando tudo parece perdido, não é o fim, é apenas o início de algo diferente que Deus já escreveu para sua jornada. E não pense que isso é apenas teoria ou esperança vazia. A Bíblia está repleta de exemplos em que o impossível se tornou realidade. Daniel, na cova dos leões, não tinha nenhuma saída. Humanamente, a sentença era a morte, mas Deus fechou a boca dos leões. Os 3 jovens lançados na fornalha ardente não tinham chance alguma de sobreviver. Ainda assim, eles caminharam entre as chamas sem se queimarem, porque Deus estava com eles. Assim também é na sua vida. Quando o cenário ao seu redor parece gritar derrota, a voz de Deus sussurra a esperança. E mesmo que você não veja, mesmo que não compreenda, Ele pode abrir um caminho no meio das águas, pode silenciar os leões e pode apagar o poder do fogo. Você pode estar se sentindo cansado, carregando um peso que parece insuportável, mas esse peso não é o fim da sua história. Talvez você esteja lutando com contas atrasadas, com a incerteza de como sustentar a sua família ou com um coração partido que parece não cicatrizar. Talvez seja a ansiedade que rouba suas noites de sono ou a comparação constante com a vida de outras pessoas que parece melhor que a sua. Mas o que você precisa lembrar é que o deserto não dura para sempre. Assim como o povo de Israel não ficou parado diante do Mar Vermelho, você também não ficará paralisado diante dos seus problemas. Há um caminho, e esse caminho será aberto no tempo certo. Escolher acreditar em Deus quando tudo está bem é fácil. O verdadeiro desafio é confiar quando nada parece fazer sentido.
É nessa hora que sua fé é provada e fortalecida. O mesmo Deus que transformou escravos em povo livre, que ergueu reis de pastores, que ressuscitou mortos e que curou enfermos, é o mesmo que está ao seu lado agora. Ele não mudou. E se ele fez antes, ele fará novamente. A sua parte é não desistir, é dar mais um passo mesmo quando as forças parecem se esgotar. Porque muitas vezes o milagre não acontece antes do passo de fé, mas depois dele. Portanto, quando tudo parecer perdido, não veja isso como o fim, mas como a oportunidade para presenciar o extraordinário. A cada vez que você escolhe não desistir, você abre espaço para que Deus revele um caminho onde os olhos humanos só enxergam paredes. Não permita que o desespero dite o final da sua história. O mesmo mar que parecia barreira para Israel se tornou estrada de libertação. O mesmo obstáculo que hoje te desafia pode se tornar amanhã o testemunho da sua vitória. Tudo o que você precisa fazer é continuar, acreditar e não desistir. Quando olhamos para a vida de Jó, encontramos um exemplo profundo disso. Ele era um homem íntegro, fiel e justo, mas perdeu tudo o que possuía. Perdeu seus bens, sua saúde e sua família. Aos olhos do mundo, não havia nada mais a se esperar de sua vida. Qualquer pessoa em sua posição teria desistido. Porém, Jó declarou em meio às cinzas: "Eu sei que o meu Redentor vive." Essa frase não é apenas um versículo, é um grito de esperança no meio do desespero. É a prova de que mesmo quando tudo ao redor parece ruir, a fé pode ser o fio que nos mantém de pé. Se você olhar para a sua própria história, verá que muitas das experiências que mais te ensinaram nasceram justamente da dor. A perda de um emprego que parecia destruir seus sonhos pode ter sido a porta para uma oportunidade ainda maior. O fim de um relacionamento que parecia definitivo pode ter sido o caminho para que você aprendesse a se valorizar e se reencontrasse consigo mesmo. O diagnóstico inesperado que te fez chorar pode ter sido o que despertou a coragem para lutar pela vida de uma forma que você nunca havia lutado antes. A dor, por mais cruel que seja, molda, fortalece e prepara o coração humano para receber aquilo que sozinho jamais alcançaria. Até mesmo Jesus enfrentou a dor da cruz. Ele poderia ter desistido, poderia ter se poupado daquele sofrimento terrível, mas foi justamente o caminho de dor que abriu as portas da ressurreição. Se até o Filho de Deus precisou passar pela cruz para revelar a plenitude do milagre, por que acreditamos que nossas vidas seriam diferentes? A prova não significa abandono, mas preparação. O silêncio de Deus não significa ausência, mas trabalho invisível. Cada lágrima que você derrama rega o solo da sua história, e um dia, no tempo certo, brotará uma colheita que te fará entender por que precisou passar por tudo isso. Existem inúmeros exemplos de pessoas conhecidas que poderiam ter desistido diante da dor, mas que escolheram persistir. Abraham Lincoln perdeu diversas eleições, enfrentou derrotas públicas humilhantes e viveu dores familiares profundas, mas não desistiu. Anos mais tarde, tornou-se presidente dos Estados Unidos e marcou a história com sua coragem. Nick Vujicic nasceu sem braços e pernas. Passou a infância inteira sendo alvo de bullying e lutando contra pensamentos suicidas, mas transformou sua dor em uma mensagem de esperança que hoje alcança milhões de pessoas em todo o mundo. Essas histórias provam que o sofrimento, em vez de ser o ponto final, pode ser o início de um legado de vitória. Nos dias atuais, é fácil acreditar que a dor é inimiga, porque vivemos em uma sociedade que busca o conforto acima de tudo. Mas a verdade é que os momentos mais valiosos da vida não vêm dos dias fáceis. Eles vêm das noites em que você não conseguia dormir, mas escolheu orar.
Vem das manhãs em que tudo parecia perdido, mas você decidiu levantar da cama e tentar novamente. Vem das situações em que desistir parecia a única saída, mas você encontrou forças para dar mais um passo. É nesse espaço estreito entre o desespero e a persistência que nascem as maiores transformações. Por isso, quando a dor bater à sua porta, não a veja como inimiga. Veja-a como prova de que você está sendo lapidado. Como o ouro que só se torna puro depois de passar pelo fogo, sua vida também está sendo refinada para brilhar ainda mais. Talvez hoje você não entenda os motivos, talvez hoje só haja lágrimas e vazio, mas chegará o momento em que tudo fará sentido. E quando esse momento chegar, você olhará para trás e verá que aquilo que parecia destruição foi, na verdade, a construção de algo muito maior do que você poderia imaginar. Não desista quando a dor se tornar insuportável. Lembre-se de Jó, lembre-se da cruz, lembre-se de tantas histórias de superação que nasceram em meio ao sofrimento. A sua dor pode ser justamente o terreno onde Deus está preparando o maior milagre da sua vida. Existem momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, derrama lágrimas, mas a resposta não vem. A sensação é de que suas palavras sobem ao céu e caem de volta, sem serem ouvidas. A solidão toma conta, e a ideia de que ninguém se importa com sua dor começa a ganhar força. Essa é uma das lutas mais profundas da alma humana, a impressão de estar sozinho em meio à escuridão. Foi exatamente assim que Elias se sentiu. Ele, que havia enfrentado reis, profetas falsos e visto milagres extraordinários, chegou a um ponto de exaustão tão grande que pediu a morte. Escondeu-se em uma caverna, acreditando que estava só, sem propósito, sem valor. Mas Deus o encontrou ali. Não apareceu em um vento impetuoso, nem em um terremoto, nem em um fogo, mas numa voz mansa e suave, mostrando que a presença divina não está naquilo que é barulhento, mas no sussurro silencioso que conforta o coração. Assim também acontece conosco. Muitas vezes esperamos que Deus se manifeste com grandes sinais, que mude tudo de uma hora para outra, que faça o impossível acontecer imediatamente. Mas na maioria das vezes, Ele age em silêncio, transformando o interior antes de transformar o exterior. E nesse silêncio, aprendemos a depender dele de uma forma mais profunda. O silêncio não é ausência, é presença sutil. É o cuidado invisível que sustenta mesmo quando não percebemos. Pense em quantas vezes você acreditou estar completamente sozinho, mas depois percebeu que algo aconteceu no último momento e te livrou de uma queda maior. Quantos acidentes foram evitados? Quantos encontros inesperados mudaram sua história? Quantos conselhos simples te salvaram de escolhas ruins? Isso não é coincidência, é Deus agindo nos bastidores. A solidão, por mais dolorosa que seja, muitas vezes é o lugar onde descobrimos quem realmente somos e onde aprendemos a escutar o sussurro de Deus. Elias descobriu isso na caverna, e você também pode descobrir no seu quarto fechado, nas madrugadas de lágrimas, nas caminhadas silenciosas em que apenas seus pensamentos te acompanham. Nesses instantes, você pode sentir que ninguém se importa, mas a verdade é que Deus nunca deixou de estar ao seu lado. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos, e sua palavra não volta atrás. E não é apenas a fé que nos mostra isso, mas também os exemplos de tantas pessoas que, em meio à solidão, encontraram força para continuar. Nelson Mandela passou 27 anos preso, longe da família, longe da liberdade, em condições desumanas. A maioria das pessoas teria desistido, mas ele escolheu não se entregar ao desespero. Quando saiu da prisão, não saiu quebrado, saiu ainda mais forte, e sua história inspirou o mundo inteiro.
Steve Jobs, depois de ser rejeitado da própria empresa que fundou, poderia ter desistido. A humilhação, o sentimento de perda e de solidão poderiam tê-lo destruído. Mas ele se reinventou, persistiu e voltou para transformar a tecnologia mundial. Essas histórias mostram que a solidão não é sinônimo de abandono, mas um espaço onde o caráter é forjado e a força é multiplicada. Na vida cotidiana, todos nós enfrentamos momentos de vazio. É aquela noite em que você olha ao redor e percebe que, mesmo cercado de pessoas, se sente sozinho. É aquela fase em que os amigos parecem distantes, a família não entende suas dores e você acredita que ninguém se importa. Mas mesmo nesses instantes, algo dentro de você ainda pulsa, uma pequena chama que insiste em não se apagar. Essa chama é a presença de Deus, lembrando que sua vida tem propósito. Você não é invisível, não é esquecido, não é descartável. Existe um motivo para a sua existência e mesmo que você não consiga enxergar, ele continua escrevendo sua história. O silêncio pode machucar, mas também pode curar. É nele que você descobre que não precisa de respostas imediatas para continuar. É nele que você aprende que fé não é ver, mas acreditar mesmo sem ver. Elias saiu da caverna com uma nova missão, uma nova força e a certeza de que não estava sozinho. Da mesma forma, quando você atravessa a fase do silêncio, descobre que nunca caminhou sozinho. Deus estava ali, sustentando seus passos, mesmo quando você acreditava que não havia ninguém. Portanto, não permita que a solidão te convença de que não há esperança. O silêncio não é o fim, é apenas o cenário onde Deus prepara o próximo capítulo da sua vida. A caverna não foi o túmulo de Elias, foi o lugar da renovação. E a sua solidão não será o fim da sua história, mas o espaço onde você será fortalecido para viver tudo aquilo que ainda está por vir. O maior milagre, muitas vezes, não está em receber uma resposta imediata, mas em ter coragem de continuar quando tudo dentro de você pede para desistir. A fé não se revela apenas nos dias fáceis, mas principalmente nos instantes em que a vida parece pesar sobre os ombros como uma carga impossível de suportar. Davi não venceu Golias por ser o mais forte, mas porque diante de um gigante escolheu acreditar que não estava sozinho. A mulher que sofria com o fluxo de sangue há 12 anos poderia ter ficado em casa, conformada com sua dor, mas decidiu se levantar, enfrentar a multidão e tocar na orla das vestes de Jesus. Foi o ato de não desistir que mudou suas histórias. É o ato de não desistir que pode mudar a sua. Na vida, você será tentado a parar inúmeras vezes. O sonho que parece distante demais, a porta que não se abre, a expectativa que nunca se concretiza. Quantas vezes você já trabalhou duro e, mesmo assim, não viu resultados? Quantas vezes você se dedicou em um relacionamento, mas só recebeu indiferença em troca? Quantas vezes você lutou contra um vício, uma dor ou um medo, mas caiu novamente? É nesses momentos que desistir parece lógico, mas é exatamente aí que nasce o poder de quem decide continuar. Porque persistir não é um gesto pequeno, é uma declaração de fé. É dizer ao mundo e a si mesmo, ainda não acabou. Pense em pessoas que o mundo conhece como vencedores, mas que só chegaram lá porque escolheram continuar quando nada fazia sentido. Walt Disney foi demitido de um jornal porque disseram que ele não tinha imaginação. Se tivesse desistido, não existiria o império criativo que hoje encanta gerações. Michael Jordan, considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, foi rejeitado em seu time escolar. Ele poderia ter abandonado, mas transformou a rejeição em combustível para treinar mais do que todos os outros. Esses exemplos mostram que não é a ausência de falhas que leva alguém à vitória, mas a decisão de não desistir diante delas.
Continuar não significa ignorar a dor, mas acreditar que a dor não é o fim. Não significa fingir que nada está acontecendo, mas escolher ver além do que os olhos mostram. É acreditar que mesmo que hoje não haja sinais, o amanhã pode ser diferente. É caminhar em meio à tempestade, sabendo que depois da chuva sempre nasce um novo sol. É olhar para dentro de si e decidir que a esperança vale mais do que a desistência. E existe um segredo que transforma essa escolha em um divisor de águas: a consistência. Muitas vezes não é uma grande decisão que muda a história, mas pequenos passos dados todos os dias. É levantar da cama quando a vontade é ficar deitado. É enviar mais um currículo quando todos os anteriores foram ignorados. É dizer mais uma vez: eu vou tentar, mesmo depois de tantas tentativas frustradas. A persistência é o terreno onde os milagres florescem. Por isso, quero lançar um desafio para você. Nos próximos 7 dias, ao acordar, declare em voz alta: eu não vou desistir, porque Deus está comigo. Faça isso com convicção, mesmo que sua mente tente te convencer do contrário. Escreva essa frase em um papel e coloque em um lugar visível para que seja lembrado todos os dias. A cada vez que repetir, estará fortalecendo sua fé, reprogramando sua mente e dando um passo rumo à transformação. Depois desses 7 dias, você perceberá como sua forma de enxergar a vida começará a mudar, como sua força interior se renovará e como a esperança voltará a pulsar no seu coração. A vitória não pertence apenas aos que sonham, mas principalmente aos que se recusam a desistir. O milagre muitas vezes não está no ponto de chegada, mas no simples fato de continuar caminhando. Por isso, não pare agora. Mesmo que seus pés estejam cansados, mesmo que o coração esteja pesado, mesmo que as lágrimas te impeçam de enxergar o caminho, dê mais um passo, porque é esse passo, justamente esse que parece impossível, que pode abrir a porta do seu recomeço. Não permita que a desistência seja o fim da sua história. Continue, porque Deus continua com você. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você ainda existe uma chama, mesmo que pequena, mesmo que quase apagada, e essa chama é a prova de que sua história ainda não terminou. Talvez você esteja cansado, talvez já tenha pensado em desistir tantas vezes que perdeu a conta, mas se o seu coração ainda bate, é porque Deus ainda está escrevendo capítulos que você não consegue ver agora. Cada lágrima que você derramou não foi em vão. Cada noite em que você pensou estar sozinho, Ele estava ali, sentado ao seu lado, segurando suas mãos em silêncio. Você pode ter perdido batalhas, mas não perdeu a guerra. Olhe para trás e perceba. Quantas vezes você pensou que não iria suportar, e mesmo assim suportou? Quantas vezes acreditou que seria o fim, mas no dia seguinte ainda estava de pé? Isso não é fraqueza, isso é força. Isso é a prova de que você já venceu tantas vezes sem perceber. E se conseguiu até aqui, por que desistir agora? A vida não é feita apenas de vitórias fáceis. Ela é feita de persistência, de fé e de coragem em continuar, mesmo com o coração em pedaços. Talvez você esteja se perguntando se vale a pena, se ainda há motivo para lutar. E a resposta é simples: você é o motivo. Sua vida tem valor. Você carrega dentro de si um propósito que ninguém mais pode cumprir. Deus não te colocou neste mundo por acaso, e mesmo que o mundo tente te convencer do contrário, você nasceu para vencer. Então enxugue suas lágrimas, respire fundo e levante-se mais uma vez. Não porque seja fácil, mas porque você não está sozinho. A cada passo que você dá, mesmo trêmulo, mesmo incerto, existe um Deus que caminha ao seu lado, preparando caminhos, abrindo portas e sustentando sua alma. Este não é o fim. É apenas o começo de algo que pode transformar completamente a sua vida. Você não precisa desistir porque existe esperança. Você não precisa se render porque existe uma promessa.
E você não precisa caminhar sozinho, porque existe um Deus que nunca te abandonará. Segure firme, porque a vitória pode estar mais próxima do que você imagina. E quando ela chegar, você olhará para trás e entenderá que cada dor, cada luta, cada lágrima foram sementes do milagre que floresceu em sua vida. Hoje eu te digo com todo o coração, não desista. O mundo precisa de você. Sua família precisa de você. Você precisa de você. E Deus já está preparando o próximo capítulo da sua história. Continue, apenas continue.